Fala aí, galera, estamos aqui mais uma aula, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História. E na aula de hoje nós vamos falar sobre os povos gregos, lá a civilização grega, né? Do capítulo 14 e capítulo 15. Eu peço já a você que dê um like nesse vídeo, compartilha, comenta, deixa aí embaixo nos comentários uma dúvida ou sugestão que nós vamos atender, vamos estar respondendo, beleza? Então, rapidamente falando sobre os gregos, vamos dizer, né, lá no capítulo 14, começamos a falar sobre os povos gregos, sobre a civilização grega. A primeira coisa que nós temos que dizer é que eles viviam na Península Balcânica, beleza? Na península onde nós temos aí, onde ela é composta por uma faixa de terra que avança por dentro do mar e também várias ilhas. O território ele é bem montanhoso e também ele tem poucas áreas férteis. Também existe as planícies são mais isoladas e as montanhas elas eram recobertas de floresta e no litoral era muito recortado, onde favoreceu aí a navegação e as comunicações através do mar. Então o mar, isso fez com que as civilizações gregas elas avançassem por dentro do mar, tá? Isso também favoreceu a autonomia das cidades, onde a Grécia Antiga ela tem a predominância de cidades e estados independentes, tá? Onde essas populações elas estavam sempre separadas em cidades, onde essas cidades, cada uma tinha o seu rei, sua moeda, suas regras, suas características, só que o que aproximava todas essas cidades era a cultura grega, a língua e a religião também. Então, além disso, nós temos o seguinte, a história grega ela é dividida em 5 períodos. Primeiro nós temos o período pré-homérico, que é o período aí de povoamento da Grécia Antiga, né, onde nós temos o estabelecimento das primeiras sociedades. Depois nós temos o período homérico, que é um período aí onde foi feito os poemas, né, da Ilíada e da Odisseia, escritos por Homero. E também nós temos o período clássico, onde é o apogeu da sociedade grega, tá? O apogeu da cidade-estado. Depois nós temos o período helenístico, que é o período de queda e de decadência da sociedade grega, tá bom? Então, vamos lá. Falando do período micênico, ou pré-homérico, foi o período de estabelecimento dos grupos sociais. Primeiro nós temos o período, dentro desse período homérico, nós temos a primeira parte, onde você tem o estabelecimento da sociedade creto-micênica e também as diásporas, que vieram através das invasões de diversos povos nessa região, e que também nesse período houve a dominação e o controle por alguns povos. Povos esses que vieram, né, a entrar nessa região, que foram os aqueus, jônios, dórios e eólios. Eles sofreram a invasão desses povos que fizeram parte aí desse período pré-homérico, tá? Falando um pouco sobre o período homérico, nós temos pouco se conhece sobre esse período homérico. As únicas informações que nós temos estão contidas dentro dos poemas de Homero, que era um escritor daquela época, e ele cria esses 2 poemas trazendo para nós como funcionava a cultura grega naquela época, tá? E nesse período do período homérico, nós temos a chamada Guerra de Troia, tá? Onde os gregos eles enfrentaram a cidade troiana, né? E que controlava aí o Estreito de Bósforo, que era a ligação, se não me engano, do Mar Negro com o Mar Egeu. Esse estreito era o ponto aí de partida para alcançar as terras férteis e ricas do Mar Negro, tá? Narrada aí pelo poeta Homero na clássica obra Ilíada e a Odisseia. A Odisseia foi a volta de Ulisses para a Grécia. Ou Odisseu, né? O nome dele era Ulisses ou Odisseu também. É importante também falarmos, né, que essa Guerra de Troia é aquele do cavalo lá do filme, que também fez muito sucesso, né, esse filme de Hollywood, muito sucesso, né, muito importante, com Brad Pitt e tal, enfim. Essa foi a Guerra de Troia, vocês depois podem dar uma pesquisada, também dar uma olhada na internet. No período homérico, nós temos as pequenas comunidades de base familiar, os genos, tá? No período homérico, a formação dos genos, a economia agrária, autossuficiente,
liderada pelo Pater, que era o líder, que era o ancião, né, que dominava as funções administrativas. Com o aumento também da população, nós vamos ter o declínio do sistema gentílico e o estabelecimento das polis, que vão se dar já no período arcaico. Mas, falando ainda do período homérico, nós temos aí o surgimento da propriedade privada, e também a segunda diáspora grega, que foi devido ao aumento populacional das comunidades gentílicas. A colonização, né, do século VIII. Nesse período arcaico nós temos o surgimento das polis, surgimento das cidades essas que nós vamos poder falar aqui, de Esparta e Atenas. Então, falando de Esparta, né, Esparta, que era localizada na península do Peloponeso, era uma cidade-estado com origem dos dórios, era uma região antes habitada pelos aqueus. A educação ela valorizava muito a formação física e eles tinham uma sociedade bem militarizada, valorizando aí o soldado. A sociedade espartana ela era dividida em espaciatas, né, ou espartanos, que eram o líder, o topo da sociedade. Depois nós temos os periecos, que eram os homens livres. E por último nós temos os ilhotas, que eles eram escravos. Tá? Eles eram descendentes dos povos nativos que resistiram à invasão doriana. Né? Então, eles eram escravos. Então nós temos os periecos, que eram homens livres, né? E por último os ilhotas, que eram os escravos dos espartanos. A política espartana, existiam três órgãos, né? A diarquia, que eram 2 reis que exerciam poder, função militar, um fazia a função militar e o outro fazia a função, ele administrava a questão jurídica e religiosa, organizacional da cidade. Jerúsia, que era a assembleia de anciãos, que elaboravam as leis. Nós temos a Ápela, a Assembleia por Cidadãos, que era eleger os membros da Jerúsia e também retificar as decisões feitas pela Jerúsia. Tá? Aos 7 anos, os espartanos, né, os garotos espartanos, eles eram cuidados pelo Estado, eram levados, né, para participarem aí de treinamentos, onde eles eram treinados até os 30 anos, treinados para fazer parte do exército. Já os atenienses, eles eram descendentes dos jônios, eles escaparam aí das invasões dórias e também contavam com um porto natural, Pireu, né, que permitiu aí o desenvolvimento comercial. Primeiramente, a base econômica era a agricultura, posteriormente o comércio, que desempenhou aí um papel relevante dentro da cultura ateniense. A divisão social ateniense era através do eupátridas, que eram os bem-nascidos, que era o topo da população. Depois nós temos o demíurgos, né, que eram os artesãos e comerciantes. E, por último, nós temos os metecos, que eram os estrangeiros artesãos gregos. Tá? Também os escravos. Beleza? Então, estrangeiros e escravos por último. Então, nós temos os eupátridas, que eram os bem-nascidos. E detalhe, para ser cidadão ateniense, que a gente conhece aí como eupátrida, que são os bem-nascidos, são os cidadãos atenienses, para ser cidadão deveria ser filho de pai e mãe ateniense e também nascido em Atenas. Homem, a partir de 18 anos, filho de pai e mãe ateniense, nascido em Atenas. Então você vê, é um grupo muito pequeno de pessoas. Entre diversos movimentos que aconteceram dentro de Atenas, nós temos a chegada de Clístenes ao poder, né, onde ele implantou o que nós chamamos de democracia, tentando resolver alguns dos problemas que existiam dentro das classes sociais dentro de Atenas. Ele criou a democracia, onde o governo era feito pelos líderes ou pelos cidadãos, tá? E ele governou de 510 a 507 a.C., com a crise social, né, equilibrada por meio da política de Clístenes. Posteriormente, né, Péricles ele pôde governar Atenas de forma pacífica. E aí, dentro da democracia ateniense, onde foi esse modelo foi chamado de democracia, que não é a mesma democracia que nós temos, mas é o início dessa democracia. Todos os cidadãos atenienses pertenciam à eclésia, que era a Assembleia do Povo, a Assembleia Popular. Sabemos o seguinte, que democracia vem de demo é igual a povo e kratos igual a poder. Então, o poder era do povo. Só que esse povo aí em Atenas era somente
homem, acima de 18 anos, filho de pai e mãe ateniense, quer dizer, um grupo bem seleto de pessoas, tá? Então não era todo mundo que era cidadão. Houve também a criação da lei chamada ostracismo, né, quando os atenienses consideravam que o determinado cidadão era uma ameaça para a democracia, para o sistema político. Ele era submetido a uma votação. Os eleitos escreviam aí o nome da pessoa num pedaço de cerâmica, chamado de ostraco, né, que era um traco, que era um pedaço de cerâmica. O sujeito tinha um nome mais votado, era então condenado ao ostracismo. Isso significava que ele deveria se afastar de Atenas por até 10 anos. Depois desse período, poderia até retornar com plenos direitos políticos. Então ele perdeu o direito político, perdeu o direito de ser cidadão até em 10 anos. Seria tão bom se aqui no Brasil também tivesse um negócio desse. O político errado, pessoas que nós confiamos aí o poder na mão desses caras, e eles fazem alguma besteira. Lá na Grécia, o cara era expulso da cidade. Seria tão bom se isso acontecesse aqui. Mas, vamos lá. Continuando. Período clássico, chegamos no apogeu grego, né? Os gregos enfrentaram e venceram as guerras contra os persas durante o período clássico. As guerras médicas, conhecida como Guerra Médica, e também nós temos o período de decadência durante o período clássico, que foram as várias guerras civis em que enfraqueceram os gregos, até mesmo a Guerra do Peloponeso, beleza? Então, durante esse período, no período clássico, nós temos as chamadas guerras médicas, que foram a guerra dos gregos contra o Império Persa, né? Os medos que habitavam a Média, conhecidas como Antiga Pérsia, né? Eles tentaram invadir a Grécia, né? A primeira batalha de Maratona, em setembro de 490 a.C., Esparta e Atenas não aceitaram um acordo com o Império Persa. O imperador persa da época, Dário I, enviou 50 mil soldados para a região de Maratona. Os gregos, né, tinham 11 mil soldados, 10 mil de infantaria e mil aí da... Já a segunda, os gregos venceram aí devido também ao relevo que dava uma vantagem aos gregos. Depois nós temos, 11 anos depois, a Segunda Guerra, que foi a invasão de Xerxes, quando Xerxes, filho de Dário, ele retornou contra os gregos, tentando fazer uma revanche daquela primeira. Os persas enfrentaram os espartanos no desfiladeiro de Termópilas, onde nós temos aí o combate com o general Leônidas, que era o rei Leônidas, né, que morreu ao lado dos seus 300 homens. Um bom filme, Os 300 de Esparta, sendo que tem aquele negócio de limite de idade. É um filme que é bem violento, mas fala um pouco sobre a história. Nós temos os persas ocuparam Atenas, já evacuada, né? Ainda bem que Atenas foi evacuada, e os gregos massacraram a frota persa na Batalha de Salamina. E Xerxes e seus generais, eles bateram em retirada, e os gregos conseguiram a sua predominância aí nessa região. Sendo assim, os gregos fizeram uma aliança entre as cidades-estados, essa aliança chamada de Liga dos Delos, né? Liderada por Atenas. Essa Liga dos Delos, ela ajudou a vencer a guerra contra os persas, mas eles se mantiveram subjugando as cidades gregas, tá? Pagavam tributos para financiar o poderoso exército, que era a aliança militar, ante os persas, para que, caso os persas voltassem, não tivessem mais como vencer os atenienses, né, os gregos. Atenas, ela foi governada por Péricles, mas ela impôs a sua vontade sobre as outras cidades, criando aí o chamado Império Ateniense. Foi esse o apogeu de Atenas, quando Atenas cresceu muito utilizando os recursos das outras cidades-estados. E a partir daí nós temos o ingresso aí de um outro período, de uma outra guerra, aliás, chamada Guerra do Peloponeso, liderada por Esparta, um movimento contra a Liga dos Delos, que era o movimento aí contra os atenienses. Então houve a Liga do Peloponeso, que foram as cidades do Peloponeso, né?
da região do Peloponeso, liderados por Esparta, lutaram contra os atenienses. Foi chamada de Guerra do Peloponeso, que durou de 431 a.C. a 404 depois de Cristo. Teve o fim da guerra aí com a vitória de Esparta, que se tornou a cidade mais poderosa, e a cidade de Tebas colocou um fim na hegemonia espartana em 371 a.C. Esparta e Atenas fizeram aí uma aliança, né, para derrotar Tebas, e a Grécia. Primeiro houve a guerra contra os persas, guerras médicas. Logo após as guerras médicas, eles entraram na guerra do Peloponeso, que foi a guerra entre Esparta e Atenas. Houve uma guerra em toda a Grécia. Após essa guerra em toda a Grécia, Esparta venceu, mas a Grécia estava destruída, que estava toda quebrada a cidade da Grécia. Isso facilitou o domínio que veio posterior, que foi o domínio helenístico, foi o domínio da Macedônia, porque Filipe II conquista a Grécia, né, que era o rei lá da Macedônia. O Alexandre o Grande deu continuidade à expansão do Império Macedônico, né, que passou a se chamar Alexandre o Grande depois, né, de ter construído aí o seu vasto Império Macedônico, dando continuidade aí ao governo de Filipe II. E aí nós entramos no período de decadência dos gregos, tá? Porque os gregos eles não conseguiram aí depois se recuperar, né, e ficaram sob o domínio dos macedônicos. Vamos lá. E falando um pouco sobre a cultura e o legado grego para a vida e para a sociedade nossa, né, para a nossa sociedade, boa parte do que nós falamos hoje e de palavras que nós temos no nosso vocabulário vem do grego. Tá? A língua grega, ela trouxe aí grandes benefícios para a nossa cultura, como também a religião. Mesmo sendo politeístas, os gregos eles imaginavam seus deuses à imagem e semelhança do homem. Então, quando nós falamos sobre a cultura, sobre a religião cristã, nós caracterizamos Deus com imagens humanas. Enfim, dessa forma é a mesma característica que os próprios gregos. Também nós temos as leis dos antigos gregos que basearam aí o consenso popular, que estão de acordo com a maioria. Então as leis que nós temos hoje também trazem aí um resquício da cultura grega. Também o teatro grego, né, os gregos eles nos passaram o gosto pelo teatro, com um especial ênfase aí nas questões ligadas aos sentimentos, sofrimentos da humanidade, enfim, alegria, e também trazendo pro espetáculo grego as dores e as mazelas da nossa sociedade como uma situação de crítica, fazendo uma crítica às mazelas da nossa sociedade. Falando também sobre a ciência, os antigos gregos eles dedicaram grande parte do seu tempo em busca da compreensão. Eles acreditavam que o conhecimento tornaria as pessoas mais virtuosas, honestas, corajosas, bondosas e mais conhecedoras de si. Também as Olimpíadas, que eram jogos que aconteciam entre as cidades gregas em homenagem aos deuses, principalmente a Zeus. E esses festivais religiosos, né, para honrar a Deus e também através do esporte, datam aí de muitos anos. E isso vem sido mantido aí como um processo aí de construção cultural nossa até os dias de hoje. Nós temos aí vários tipos os deuses também gregos que encarnavam questões humanas, né, como dor, ódio, rancor, mágoa, alegrias. Os deuses eles trazem também muito do próprio homem dentro dessa cultura grega. É importante nós falarmos aqui que os gregos eles são a base da cultura ocidental. Então, chegamos ao final de mais uma aula. Eu quero pedir a vocês que deixem aí na descrição aí qualquer comentário e também uma sugestão para nossas aulas, beleza? Galera, um grande abraço, fiquem com Deus e façam os exercícios conceituais da apostila, beleza? Grande abraço, galera, fiquem com Deus. Tchau.